na parte de quinta-feira, a segunda melhor opção. Vamos ler agora Êxodo capítulo 17, versos 7 a 13. Aqui diz: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Rebelião contra Deus, murmuração contra Deus. E o verso 8: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Por que os amalequitas vieram e atacaram Israel? Porque Deus queria? Não. Mas por que então? Porque Israel se rebelou contra Deus. No capítulo 17, verso 7, mostra a rebelião, a murmuração. E no verso 8 fala: Então os amalequitas atacaram Israel. E se Israel não tivesse murmurado, não tivesse se rebelado contra Deus, os amalequitas teriam atacado Israel? Não, não teriam atacado, porque Deus os teria derrotado. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. De quem era a guerra? Era de Deus. E a vitória era o quê? Estratégia? Armas? Não. A vitória era Moisés ficar com a mão levantada. E a mão se cansava, e o braço se cansava. Por isso, Arão e Hur seguravam as mãos e os braços de Moisés para que não baixasse, porque ali Moisés estava representando Deus. Com as mãos levantadas, a vitória era de Israel. Então, quem é que dá a vitória? É Deus quem dá a vitória. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se assentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Agora leia Josué capítulo 6, e os versos 15 a 20. Aqui diz: No sétimo dia, madrugaram ao romper da manhã. Aqui está falando das voltas que Israel deu em Jericó. Por 6 dias eles deram uma volta por dia. Por 6 dias eles deram uma volta por dia. Mas no sétimo dia eles deram 7 voltas na cidade de Jericó. Por isso, aqui diz o verso 15: No sétimo dia, madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, que eram 7 trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Quem é que derrubaria os muros de Jericó? Deus. É Deus quem lutava. Verso 17, porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Por que somente Raabe? Porque somente Raabe aceitou o Deus de Israel. Há salvação para o ímpio, há salvação para o pagão, que abraça o Deus de Israel, que abraça o Messias, que é Jesus Cristo, meu querido irmão. Só existe salvação em Jesus. E Raabe, a prostituta de Jericó, aceitou o Deus de Israel. E ela se tornou progenitora do Messias. Ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Lá, quando você lê a genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, ali está o nome de Raabe. Meu querido irmão, verso 18, quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então, na destruição de Jericó,
toda prata, todo ouro, toda pedra preciosa iria para o tesouro de Deus. Ninguém deveria pegar nada do ouro, nada da prata. Assim, diz o verso 20, assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Esta é uma prévia do juízo final. O Deus que destruiu Jericó, impenitente, que não se converteu, é o mesmo Deus que salvou Raabe, que se converteu. Esta é uma prévia do juízo final, quando os santos de Deus serão salvos, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, permanecerão salvos para a eternidade e os ímpios serão queimados. Por isso, aqui a destruição destes povos de Canaã foi e é uma prévia do juízo final. Você não está sendo convidado para lutar. Você está convidado para permanecer submisso a Jesus, unido a Jesus. O ramo tem que estar ligado na videira verdadeira, que é Jesus. Você é o ramo. Permaneça ligado nele. A vitória é sua, porque Jesus já venceu o mal. Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Na verdade, a lei da guerra foi dada somente após os 40 anos de travessia pelo deserto, o que também foi causado pela incredulidade de Israel. Novas circunstâncias exigiram novas estratégias, e foi somente então que Deus exigiu que Israel aniquilasse completamente os cananeus. A participação dos israelitas na conquista fica evidente a partir da conclusão expressa por Josué no fim do seu livro. Nesse texto, no final de Josué, abra sua Bíblia, no final de Josué, capítulo 24, e o verso 11. Leia comigo, Josué capítulo 24, verso 11. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Está claro isso aqui? No final do livro de Josué, Deus está falando claramente: eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês. Estão vendo a estratégia de Deus? Não era para Israel lutar. Você não precisa lutar. Deus vai à frente. A guerra é dele. Quando você se alistou no exército de Jesus, você tem que permanecer leal ao seu chefe, ao seu líder, ao príncipe do exército do Senhor, Jesus Cristo. Fique fiel a ele. A questão aqui é submissão a Jesus. É conexão com Jesus. É comunhão constante, de madrugada, de manhã, à noite, todo o tempo. Comunhão com Jesus Cristo. E a guerra contra o pecado? Já está ganha. Já foi conquistada esta guerra. É Deus quem luta as nossas guerras. Aqui diz claramente: porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Deus deixa claro aqui. Israel era sempre lembrado de que o resultado de cada batalha estava nas mãos do Senhor. E o que Deus quer ensinar para você e para mim hoje? Que a batalha é dele e que a vitória é dele. E o que você e eu precisamos fazer? Nos esconder em Jesus. Como? Estudando a Bíblia, orando, confessando, buscando a presença de Deus, o batismo do Espírito Santo. A única maneira de influenciar o resultado de um conflito militar era por meio da atitude da fé. Não era preparando-se para a guerra, não era confiando nas armas, mas era assumindo uma atitude de fé, de credulidade, confiança nas promessas de Deus. A escolha é sua, meu querido irmão. A escolha hoje também é sua, é minha, de exercer nossa fé em Jesus Cristo. A luta que vence o mundo é a luta da fé.
A luta que vence o mundo é a luta da fé. E por isso eu convido você para ler esse texto que diz claramente o que nós acabamos de afirmar. Está em 1ª carta de João. A 1ª carta de João, o capítulo 5 e os versos 4 e 5. Leia comigo. 1 João capítulo 5, versos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aqueles que nasceram de Deus são os que nasceram da água e do Espírito. Você nasceu da água e do Espírito? Você foi batizado? Você foi gerado pelo Espírito Santo como filho de Deus, como filho de Deus? O Espírito Santo está implantando em você a natureza santa de Jesus? Você é de Deus? Você vai vencer o mundo. Quando diz vencer o mundo, é vencer Satanás, vencer o pecado. Queridos, a nossa vitória é Jesus. Ele venceu. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci. A vitória de Jesus é transferida para você quando você está adorando a Jesus Cristo, quando você está orando, quando você está confessando, quando você está estudando a Bíblia. A vitória de Jesus Cristo está sendo creditada para você. Diz aqui em 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus, e você e eu somos nascidos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, vence o mundo. Não diz aqui, talvez vença o mundo. Às vezes vai vencer o mundo. Não, aqui diz, vence o mundo. Você, com Jesus Cristo, é vitorioso. Ponto final. E ainda no verso 4 diz, e esta é a vitória que vence o mundo. Perceba, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Comunhão com Jesus Cristo. Sendo batizados pelo Espírito Santo. Esta é a vitória que vence o mundo. Não é com armas, não é lutando contra o pecado, mas é lutando a luta da comunhão, a luta para não sair de casa sem orar, a luta para não sair de casa antes de estudar a Bíblia, a luta para dormir mais cedo, para levantar antes do sol nascer. Antes do sol nascer, você precisa estar ajoelhado aos pés de Jesus Cristo, entesourando as palavras de Jesus, buscando o batismo do Espírito Santo. Essa é a luta da fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aquele que crê que Jesus não somente é o Filho de Deus, mas é o seu Salvador. Meu querido irmão, o desafio aqui é abraçar a Jesus Cristo, ligar-se à videira verdadeira e manter-se ligado à videira verdadeira. Jesus disse, aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. João capítulo 15, verso 5 até o verso 7. Aquele que permanece em mim, ligado a mim, pelo estudo da Bíblia, pela oração, pela confissão, eu permaneço nele. E aquele que está em mim, tudo será feito. Sem mim, nada vos será possível. Mas comigo, tudo será feito. Com Jesus Cristo, tudo. Mas sem Jesus Cristo, nada. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. Meu querido irmão, Deus quer dar para você a vitória que já foi conquistada pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje é o dia da vitória. Esconda-se em Jesus Cristo. Tu és o meu abrigo, tu és o meu refúgio, tu és a minha rocha, a rocha da minha salvação. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela vitória que é de Jesus. Obrigado porque o Senhor Deus, o nosso Deus, é um Deus guerreiro e porque nós fomos alistados no exército do Senhor. E o príncipe do exército do Senhor é Jesus Cristo, aquele que é igual a Deus. Jesus, aquele que nos salva dos nossos pecados. Derrama sobre nós, Jesus amado, o teu Santo Espírito, para que ele habite em nós e nos sustente, nos guie, nos transforme, nos ilumine pelo batismo diário do Espírito Santo, lutando a luta da fé, a fé que vence o mundo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém.
Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.